Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo renove-se sobre a sua vida em mais um momento, quando juntos aqui estamos para estudar a palavra do Senhor. Vou fazer a leitura em Colossenses, capítulo 2, verso 20, 21, 22 e 23, e o capítulo 3, do verso 1 a 4. As Escrituras dizem assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e da falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Nós vamos orar. Senhor amado, nós pedimos, Senhor, que no conhecimento da Tua palavra, conhecimento que precisa ser crescente em nós, Senhor, nós estejamos entendendo que nós vivemos pela graça, somos mantidos por esta graça. E o nosso ato de culto, nosso ato de adoração, é um serviço prestado ao Senhor, Pai.
e não uma ação para tentar satisfazer a tua justiça. Perdoe-nos porque em muitos momentos agimos assim. Dê-nos iluminação, Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor e mais esta noite. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão aflitos, por familiares que estão internados. Cuide deles, abençoe-os. Guarde os nossos irmãos que estão ansiosos por início de tratamento de saúde. E fortaleça os irmãos que já estão em tratamento de saúde. Dê a eles a melhora que precisam. Nós pedimos, Senhor, seguros do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e depois voltamos. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Glorificar ao nosso Deus é o que nós devemos com a nossa vida. Meus irmãos, alguns crentes autênticos, verdadeiros, pessoas que vivem com Deus autenticamente, têm o seu nome escrito no livro da vida, têm vivido em muitos momentos crise em sua vida espiritual, porque fazem comparação da sua experiência com Deus com a experiência com Deus que outros viveram. Um dos aspectos que traz essa dificuldade a muitos cristãos tem a ver com a conversão. Houve um tempo em que a conversão ela era entendida como uma manifestação de êxtase, uma manifestação de grande emoção, uma manifestação em que algo extremamente forte acontecia na vida de alguém em um momento especial, em um momento em que envolvia um culto, envolvia um retiro espiritual ou qualquer ato assim, onde através de uma palavra incisiva de apelo por parte daquele que estava ministrando, o coração se via envolvido naquele momento. Por que a crise? Porque muitos não tiveram uma experiência como essa. Muitos não viveram em sua conversão
experiências que marcaram um momento, uma data, uma situação específica. É muito comum nós encontrarmos pessoas que foram educadas dentro das comunidades cristãs e desde pequenas aprenderam da palavra de Deus e não sabem exatamente quando seus olhos foram abertos à fé. Muitos são assim. Simplesmente sabem que foram transformados, mas não houve um momento marcante, com uma data, com um episódio, com um momento que fosse preciso. Outros têm sim a sua experiência. Irmãos, não é a experiência maior ou menor que fará diferença na vida de alguém no seu relacionamento com Deus, mas mudança, transformação, uma conversão verdadeira, genuína e autêntica. Eu quero continuar e voltar a falar com vocês, meus irmãos, sobre isso, falar sobre a conversão, falar sobre essa experiência tão importante da vida de cada um daqueles que são os filhos de Deus. Conversão, voltar-se para Deus. O que é a conversão? Vejam esse texto de Atos, capítulo 3, do verso 19 ao verso 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele, Cristo, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Meus irmãos, a conversão ela é um ato necessário. Ela faz parte da vida de um filho de Deus. E nós observamos o texto escrito por Lucas em Atos, mostrando-nos isso. Arrependimento e conversão são atos que envolvem a vida de cada pessoa que está se relacionando com o Senhor. Então, o que implica a conversão? Ela implica, meus irmãos, em uma mudança de direção na vida espiritual de alguém. É alguém que está espiritualmente numa condição e passa a estar espiritualmente em uma condição diferente. É uma mudança de 180 graus na vida espiritual de alguém. É alguém que está caminhando espiritualmente numa direção e que passa a caminhar numa direção em sentido contrário. Então, vejam, uma citação que eu trouxe aqui para a nossa reflexão. A conversão é a manifestação externa da regeneração. Vamos lembrar que as Escrituras dizem que quem não nascer de novo não pode desfrutar da vida eterna, não pode desfrutar do relacionamento com Deus. Então, a conversão é a manifestação externa da regeneração, já que a regeneração não pode ser vista. Nós não conseguimos enxergar a regeneração, mas podemos ver os efeitos que ela produz. A regeneração é um ato único de Deus no coração humano. A regeneração, meus irmãos, é um ato em que nós não tomamos parte. Nós simplesmente somos transformados. E a regeneração, ela é uma ação imediata de Deus. Deus, o Espírito Santo, não usa nenhum meio para gerar vida, ele simplesmente a implanta dentro do coração humano. A partir desse momento, a vida ela se manifesta e nós vemos os efeitos, então, da regeneração na caminhada do dia a dia daquele que está com o Senhor. Então, o efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão.
A conversão é o efeito mais notável. É aquela situação, é aquele efeito que é notado, ele se torna visível mesmo que a pessoa que foi alvo da regeneração não queira manifestar. O efeito mais notável produzido pela regeneração é a conversão, na qual o regenerado expressa sua fé e seu arrependimento com o consequente abandono do pecado. Vejam, a fé e o arrependimento estão ligados aqui. Estão diretamente ligados à conversão. Esse efeito é impressionante. É o que o apóstolo Paulo fala, é o que Jesus afirma, né? Aquele que estava em pecado passa agora a não querer mais o pecado. Ele caminha em direção contrária. Em outras palavras, quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã, do ponto de vista de sua direção. O que significa um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. A conversão é isso. A conversão mostra que agora caminhava-se na direção do pecado com prazer. Quando a regeneração acontece, acontece o novo nascimento, o prazer muda, a direção muda. Afasta-se de um lado e aproxima-se de outro. Então, a conversão, vejam, segundo esta citação, ela pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada. É um ato em que ela sabe exatamente o que está fazendo, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Meus irmãos, a conversão é um ato consciente, não é um ato inconsciente. A regeneração, sim. Nós não temos consciência, nós tomamos conhecimento dela quando os nossos olhos são abertos para a fé. Então, a conversão, ela representa uma mudança, uma virada de vida. É uma nova direção que passa a ser buscada pela pessoa. Então veja, a conversão representa a virada de uma vida de pecado para uma vida com Cristo e sua salvação. É interessante, é uma mudança no foco. Por quê? Onde se vivia em idolatria, onde o coração ele tinha necessidade de produzir os seus ídolos, adorar esses ídolos, mesmo que não fossem ícones construídos para que fosse colocado num altar, mas ele estabelece dentro de si ídolos. A palavra de Deus diz que o nosso coração, meus irmãos, é uma fábrica imensa de ídolos. Então o foco muda. A adoração a ídolos é deixada de lado e passa-se a adorar o Criador, passa-se a adorar ao Senhor. Não é só isso, é uma mudança de governo também. Onde se autogovernava, agora se submete ao governo de Deus, ao governo do Senhor. Sai do autogoverno, sai da autoconfiança para o governo de Deus, para a confiança em Deus, o Deus Todo-Poderoso. E um terceiro aspecto que encontramos diz respeito a uma mudança do conceito de dívida. Essa mudança no conceito de dívida diz respeito à consciência de que a dívida a ser paga a Deus, ela não tem como ser realizada ou operada por qualquer pessoa que seja. Nós estamos falando da justificação. É uma mudança de direção, de uma tentativa pessoal de justificar-se diante de Deus, ou seja, fazer algo para que então se consiga aproximação do Senhor, consiga-se chegar a Deus, consiga-se os benefícios da redenção. A conversão, ela muda a direção da vida de alguém, mudando o seu foco para uma relação de adoração a Deus, uma dependência do governo divino,
passa a depender de Deus ao invés de depender de si mesmo para governar a própria vida e muda-se a maneira de enxergar o ato da justificação. Não é um ato pessoal, não é uma autojustificação. É uma justificação que acontece fora de nós, na pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos afirmar que a conversão ela acontece como um resultado. É Deus despertando-nos. Afinal de contas, a regeneração ela não desemboca necessariamente, instantaneamente, no novo nascimento e na conversão. Há teólogos que têm colocado como uma única verdade, um único ponto: conversão é regeneração e novo nascimento. Né? Vamos pensar de uma forma lógica apenas. A regeneração significa a implantação da vida, o novo nascimento, a manifestação dessa vida. A partir do momento em que essa vida se manifesta, ela passa a ter ação própria. Então, nós podemos entender dessa maneira que a conversão é um ato de Deus que faz com que nós sejamos espiritualmente despertados, porque nós estávamos mortos. Agora que passamos a ter vida, nós precisamos ser despertados para essa vida. E esse ato do despertar para a vida meus irmãos, essa ação de Deus em nós, abrindo os nossos olhos para a fé, dando desta forma a condição de entendermos a profundidade do pecado que há em nós e termos uma mudança de direção. É esse ato de Deus que leva-nos e capacita-nos, meus irmãos, ao arrependimento e à fé. Essa outra citação. Observe que há dois movimentos presentes na conversão. Né? Na conversão há dois movimentos bem distintos. Primeiro, é o movimento do afastamento do pecado, que é caracterizado pelo arrependimento. Irmãos, não dá para a gente imaginar alguém que está com Deus, que está com o Senhor e que ainda vive no prazer do pecado. A regeneração, ela desemboca na conversão, e quando desemboca na conversão, meus irmãos, nós estamos falando em mudança de direção no próprio coração, nos próprios desejos do coração, na própria vontade. Ao invés de termos prazer naquilo que desagrada a Deus, nós passamos a ser desestimulados nessa direção e não queremos mais aquilo que o próprio Deus não quer para a nossa vida. Então, o primeiro movimento implica no afastamento do pecado. É caracterizado pelo arrependimento. Me arrependo daquilo que fiz, me afasto, porque sei que não agrada ao Senhor. E depois, voltando aqui, se há um movimento de afastamento do pecado, a conversão ela implica também no movimento de aproximação de Deus. E isso acontece pela fé. Então, o movimento de distância do pecado, ele é caracterizado pelo arrependimento. E o movimento de aproximação do ser de Deus é caracterizado por crer nele, pela fé. Então, a fé e o arrependimento são importantes, são fundamentais dentro desse processo que está sendo operado no coração de cada um daqueles que estão com o Senhor. Então, quando alguém é chamado ao arrependimento, à fé, ele também está sendo chamado à conversão, porque esses três elementos se ligam. Na conversão, o arrependimento e a fé, eles estão presentes, estão juntos, sem qualquer discussão quanto ao que vem primeiro. Vem primeiro o arrependimento, vem primeiro a fé. Eu creio que é importante nós tomarmos a consciência
de que esses dois valores, o arrependimento e a fé, eles são necessários, porque ligam-se diretamente à conversão e não podem ser separados. Então, quando o arrependimento se faz presente, a distância do pecado acontece. Na manifestação da fé, quer se conhecer, se aproximar e viver com mais intensidade a relação com Deus Todo-Poderoso. É uma mudança, meus irmãos, que é radical, né? É radical naquilo que se acredita, é radical naquilo que se pensa, é radical naquilo que se faz. A conversão, ela é uma ação radical na vida dos filhos de Deus. Precisa ser assim. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos acostumemos com certas situações e achemos que ela é normal, quando o próprio Deus, ele mostra-nos que não é desta forma. Para que haja arrependimento, é necessário que Deus dê nova vida, novo coração e fé. Então, para eu me arrepender, eu preciso ter fé. Mas eu preciso da fé para tomar consciência do meu pecado, para que eu agora não queira mais viver o pecado e crer em Deus, crendo em Deus, buscando a direção de Deus, amando a vontade do Senhor. Meus irmãos, a conversão é o fim de uma batalha e é o começo de outra. Não há dúvida alguma, é o fim de uma batalha e o começo de outra. Parece que viver sem um relacionamento com Deus é uma vida tranquila e fácil. E parece que a luta começa quando nós temos um encontro com o Senhor. Esse tem sido o pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas têm afirmado que quando não há vida com Deus, é tranquila. E o inimigo, ele não se preocupa conosco. Nós somos dele, é assim que muitos dizem. Então, nós não vamos ter problema. Afinal de contas, se somos do inimigo, estamos no mundo do inimigo, nós não precisamos travar batalha nenhuma. É um grande engano, meus irmãos. Porque a nossa grande batalha, ela não é travada contra o inimigo em si, Satanás, unicamente. Mas é uma batalha espiritual travada, meus irmãos, dentro do nosso coração, com o Deus que o coração tenta rejeitar, mas sabe que há uma necessidade de que ali, naquele lugar, haja alguém que ocupe esse lugar de reverência, de adoração e de senhorio. A pessoa sem Deus sofre. Sofre porque ela não consegue viver total segurança. Ela sempre vai ter um ponto de insegurança. E esse ponto de insegurança, meus irmãos, diz relação ao presente e diz relação ao amanhã. Imaginemos a situação de olharmos para o nosso amanhã e não vermos luz nenhuma no fim do túnel. Olharmos para o nosso presente e pensarmos no acumular dos bens e temos a consciência de que daqui a pouco podemos não ter esses bens mais conosco, ou podemos simplesmente partir dessa para melhor ou dessa para pior, para aqueles que não estão com o Senhor. É aí que muitas pessoas que têm tudo aquilo que podem conquistar e ainda assim colocam fim à vida, dão cabo à vida, porque não conseguem encontrar mais propósito para existir. Irmãos, com certeza, é sair de uma luta e entrar em outra. Sair de uma luta na incerteza para uma luta onde agora teremos que trabalhar e tratar do nosso próprio coração à luz de uma verdade de fato, contra uma mentira que nós acreditávamos ser verdade.
Ilustrativamente significa isso, meus irmãos. Viver sem Deus é estar no mar agitado, sem uma tábua de salvação. É estar lá no meio daquela agitação, no meio do mar, e não encontrar segurança nenhuma. A vida com Deus, ela é diferente. E essa é outra luta. Significa estar no mar agitado, só que agora tem uma tábua de salvação. No entanto, é preciso aprender a se equilibrar nela, a viver com essa tábua de salvação. Meus irmãos, viver com Deus não é um ato instantâneo. Paulo disse que ele aprendeu a viver com Deus em toda e qualquer situação. Ou ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação porque o Senhor o fortaleceu. Ele teve que aprender na sua caminhada do dia a dia. Na fé também, meus irmãos, nós precisamos aprender, não há dúvida alguma, a viver essa nova vida com o Senhor. É sair de uma batalha para entrar em outra. É sair de uma luta e caminhar na direção de uma outra. Vejam aqui alguns elementos que estão presentes na conversão de uma pessoa. Primeiro, ela começa a mudar a sua maneira de pensar. A sua mente ela é clareada para uma nova realidade e uma nova verdade. Depois, o pecado começa a entristecer o coração. Quando faz alguma coisa que não agrada a Deus, ela pode até demonstrar não ter tristeza. Mas o pecado, sim, fere o seu coração, entristece o seu interior. Porque agora reconhece que a direção da sua vida é uma nova direção. Renovados pela maneira de pensar, ter tristeza quando peca, saber, meus irmãos, com simplicidade que há uma necessidade em nós diante de Deus, isso que não é formalidade religiosa. Não é uma formalidade religiosa em que se faz algo para ser penitenciado. Meus irmãos, é colocar de novo o coração em paz diante de Deus. Precisamos confessar. Caso contrário, a tristeza do pecado, ela pode consumir o nosso próprio coração. Os irmãos vão se lembrar do exemplo do rei Davi. Davi, ele afirma que ele tentou esconder o seu pecado dentro de si mesmo. Não dá para esconder de Deus. E ele caminhou com pecado sobre pecado sobre pecado, e ele diz: os meus ossos envelheceram, o meu vigor secou, eu perdi o ânimo. A vida de Davi perdeu a alegria até que o profeta Natan chega a ele e traz a ele a palavra e a mensagem de Deus, e ele abre os olhos, arrepende-se e tem a alegria do seu coração restaurada. Houve sim tristeza como consequência pelo que fez, mas o seu coração, ele encontra novamente a paz tão esperada, a paz tão desejada. Quarto, passa a ter aversão pelo pecado, não gosta do pecado. Quinto, o retorno a Deus como o Pai gracioso. Voltou-se a Deus. Peca, volta-se a Deus em uma atitude humilde de confissão do pecado, porque agora ele abomina o pecado assim como o Pai abomina. Alegria genuína pelo perdão dos pecados. E, meus irmãos, amor genuíno a Deus e ao próximo. A conversão, ela gera esses aspectos muito simples, mas que são profundamente importantes para que a vida caminhe com a paz que necessita.
Na conversão, há dois aspectos importantes que precisam ser observados. Um envolve o ser humano, o outro envolve o ser de Deus. Primeiro, a conversão, ela é uma obra genuinamente divina. Ela é uma obra de Deus. Deus é aquele que opera para que a conversão aconteça. Ela é o resultado da regeneração. A regeneração é um ato exclusivamente divino. Nós não fazemos nada para que a regeneração aconteça. Então, sendo a regeneração um ato totalmente divino, também é necessário que ele sustente o resultado desse ato, não há dúvida alguma. Não é? Então, a regeneração, ela é a vida espiritual que é dada por Deus, aquele que espiritualmente está morto dos seus delitos e dos seus pecados. Então, vejam só que Deus sustenta a obra da conversão através da ação do Espírito Santo. João 15:5, ali Jesus diz que ele é a videira, nós somos os ramos. Quem está nele produz muito fruto. Ele diz: sem mim nada vocês podem fazer. Então, o dar frutos, toda essa ação que é tão importante em nossas vidas tem parte divina dela. Mas vejam só, também é um ato que envolve a cada um de nós, porque ela também tem a ação humana presente. Diferente da regeneração, meus irmãos, a conversão é um ato que envolve a nossa ação. Vejam esse texto. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Meus irmãos, conversão não é um ato operado por Deus no coração. É uma ação do coração humano em direção a Deus, que deu a ele perfeita condição para realizar esse ato. Deus regenerou, Deus chamou a vida que havia a se manifestar, proveu os recursos da fé. Agora o que estava morto passa a ter vida, e aquele que tem vida passa a ter agora responsabilidade sobre a ação. E ele passa a agir segundo o novo coração que lhe foi dado. E nós voltamos para o nosso texto inicial para encerrar o nosso estudo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, meus irmãos, conversão, são atos fundamentais e essenciais para a vida de cada um daqueles que estão com o Senhor. E nós nunca podemos deixar de considerar esta verdade. A conversão, ela é parte da nossa vida. E a conversão, ela não acontece pontualmente ficando apenas naquele instante. Ela começa ali e ela caminha por toda a nossa existência aqui dentro da santificação. Porque a santificação, ela envolve, meus irmãos, o deixar aquilo que não é de Deus para abraçar aquilo que é do Senhor. E como o apóstolo Paulo disse, nos leva a pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. A valorizar aquilo que Deus apresenta e não aquilo que as pessoas criaram como uma suposta maneira de chegar a Deus e agradar. É o que Paulo chama de as coisas dos homens. Valores, rituais, pensamentos, ideias que pessoas criaram e que não se afinam com a verdade de Deus, que ele revelou através das Sagradas Escrituras. Irmãos,
Conversão, ela é o ponto inicial da nossa caminhada com Deus, depois que fomos regenerados e que nascemos de novo. Em seguida eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia vi meu pecado e Jesus veio para salvar a este pobre pecador. Irmãos, nós vamos louvar a Deus cantando esse hino, conversão, e depois nós encerramos o nosso estudo de hoje. Deus os abençoe. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Nós vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque houve um dia em que nós olhamos para o nosso pecado, colocado diante da cruz de Cristo, e o nosso coração, sim, tremeu, entendendo, Pai, a grandiosidade do ato realizado pelo Senhor e a profundidade do ato que realizamos contra a Tua santidade. Deus amado, obrigado pelo que o Senhor fez e tem feito por nós, e que temos a segurança de saber que ainda fará no cumprimento das Tuas promessas.
Nos abençoe, Senhor, no restante desta noite. Cuide de nós e renove-nos em graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida. Renove-se sobre a sua família e estenda-se sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Que Deus te renove com a sua bênção cuidadosa. Amém. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Salmo 145, 14. Depois de Davi falar da inefável bondade de Deus, de sua incomparável grandeza e de sua insondável providência, ele revela como Deus restaura os fracos que vacilam e os derrotados que beijaram a lona. Em vez de esmagar os fracos e condenar os que caíram, Deus revela a sua compaixão, sustentando aqueles cujos joelhos são trôpegos e colocando de pé os que caíram. O texto em destaque enseja-nos duas lições preciosas. A primeira é que Deus não se afasta de nós nos momentos de nossa fraqueza. Não poderíamos ficar de pé um minuto sequer, fiados em nossa força. Temos muitas fraquezas, cambaleamos no caminho, nossos pés vacilam e tropeçamos em muitas coisas. Somos vulneráveis, sucumbimos às tentações. Precisamos que a mão onipotente de Deus nos guie, nos aprume, nos sustente. A segunda verdade é que Deus não desiste de nós quando caímos. Assim como Jesus restaurou Pedro depois de sua queda, Deus também restaura você quando por algum infortúnio resvala os pés e cai. Os prostrados não são apenas aqueles que caíram, mas sobretudo aqueles que já foram nocauteados e vencidos. O Senhor não nos abandona, Ele não abre mão de nossa vida. No reino de Deus não tem lata de lixo, não somos descartáveis, somos preciosos para Deus. Por isso, Ele nos restaura.